Endo Mamaru vai ao clube de futebol para encontrar seus amigos e convidá-los para jogar, mas eles não querem porque Endo ainda não conseguiu emprestar o campo. Endo fica irritado e vai embora. Samoka ouve que o clube deles está prestes a ser desativado. Pino vai procurar Endo e pede desculpas a ele por não ter conseguido o campo. Endo diz que está tudo bem, ele irá para a beira do rio treinar com os alunos do ensino fundamental. Enquanto isso, eles jogam futebol alegremente juntos. Um aluno do ensino fundamental chuta a bola acidentalmente e atinge 2 delinquentes. Endo corre para se desculpar, mas o delinquente chuta Endo no estômago. Gohan de Shuya testemunha essa cena por acaso. O delinquente cospe na bola e a chuta para Mako. Gohan corre para chutar a bola no rosto daquele cara, fazendo com que os delinquentes fujam com medo. Endo se aproxima e diz que o chute de Gohan foi incrível. Ele convida Gohan para treinar com ele, mas Gohan vai embora sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, Endo fica surpreso ao ver Gohan transferido para sua turma. Isso deixa Endo muito animado. Durante o intervalo, Endo vai falar com Gohan e o convida para o clube de futebol. No entanto, Gohan diz a Endo que já desistiu do futebol. Kanda chega e avisa Endo que Fuyukai o procura e pede para ele ir à diretoria imediatamente. Endo vai à diretoria e o diretor lhe diz que terão um amistoso esta semana. O adversário é a Academia Taikoku, uma equipe conhecida como a mais forte, dominando o futebol por 40 anos consecutivos. Endo se pergunta por que o time número 1 do Japão quer jogar contra eles, e Endo diz que seu clube atualmente tem apenas 7 membros. Natsumi o instrui a encontrar mais membros, e se seu time perder, ele terá que dissolver o clube de futebol. Endo vai ao clube para contar isso a todos, fazendo-os entrar em pânico porque o adversário é o Taikoku. Mas Endo não desiste facilmente, ele começa a procurar novos membros. Ele vai a outros clubes esportivos para convidar pessoas a se juntarem ao clube de futebol. Mas ninguém quer entrar para o clube de futebol. No caminho de volta para casa, Endo vê Gohan e conta a ele sobre o amistoso contra a Academia Taikoku. Isso choca Gohan. Endo diz que seu clube está com um membro a menos e implora a Gohan para reconsiderar, mas Gohan ainda se recusa a entrar e vai embora. À noite, Endo continua a treinar como de costume. Ele está praticando sua técnica de pegar a bola com rodas de caminhão. Kazemaru se aproxima e pergunta a Endo qual técnica ele está praticando. Endo diz que está praticando a técnica que seu avô escreveu naquele caderno. Kazemaru se pergunta como Endo consegue entender essas coisas. Kazemaru vem dizer a Endo que aceitou entrar para o clube de futebol. Os membros do clube também viram o espírito de não desistir do capitão, então eles também querem fazer um treinamento especial com ele. Isso comove profundamente Endo e todos começam seu treinamento rigoroso. Hoje é o dia do amistoso. Endo apresenta a todos um novo membro chamado Matsuno Kusuchi. Ele entrou para o clube e nunca jogou futebol antes. Um garoto que parece um fantasma aparece atrás, com a mão levantada. Seu nome é Kagino. Ele entrou para o clube porque quer confirmar sua existência para todos. A partida estava prestes a começar, e os membros da Academia Taikoku chegaram com uma grande entrada. O Capitão Kido disse que queria ver algo interessante aqui, então propôs um amistoso. Endo veio cumprimentar o capitão da Academia Taikoku. Kido disse que era a primeira vez que seu time jogava neste campo e queria aquecer um pouco. Os membros da Academia Taikoku tinham habilidades muito especiais no futebol. Eles pareciam mais mutantes do que jogadores de futebol. O Capitão Kido lançou um chute em direção a Endo. Endo bloqueou a bola com sucesso, mas suas luvas quase queimaram. Isso deixou Endo muito animado, mas os membros estavam muito assustados, e Kabiyama fugiu imediatamente. O time de Endo tinha atualmente apenas 10 jogadores. Kino trouxe outro membro para se juntar ao clube. Seu nome era Megan, e ele queria usar a camisa número 10, mesmo sem saber jogar futebol. O diretor está preocupado porque Takeoko é conhecido por destruir escolas perdedoras. Matsumi também se pergunta por que eles querem jogar contra um time tão fraco de sua escola. Enquanto isso, os membros procuram Kabiyama para preencher a lacuna enquanto Takeoko ainda espera. Remy pergunta a Gimin por que eles têm que jogar esta partida. Jimin diz que o comandante está interessado em um jogador que acabou de se transferir para esta escola. Ele quer ver sua habilidade. Os membros encontram Kabiyama. Ele se esconde em um armário, mas é muito estreito, deixando-o preso. Shaori lhe dá um chute para ajudá-lo a sair. Depois de ouvir o conselho do capitão, Kabiyama concordou em retornar. Otanashi, do clube de jornalismo, queria escrever um artigo sobre esta partida e foi falar com Kino. Kakuma, do clube de xadrez, seria o comentarista desta partida. Ambas as equipes entraram em campo. A partida entre a Academia Takeoko e Raymond estava prestes a começar. Raymond deu o pontapé inicial e imediatamente lançou um ataque. Samoka desviou dos tackles de 2 jogadores e passou a bola para Kazemaru, que entrou na área e passou a bola para a ala esquerda. Um cruzamento foi lançado na área. Samoka saltou para chutar, mas o goleiro do Takeoko defendeu facilmente. Ele lançou a bola para Kido. Era a vez do Takeoko jogar. Um chute de longa distância com tremenda força enviou Endo e a bola voando para o gol.
Foi por isso que o Takeoko dominou a história do futebol nos últimos 40 anos. No entanto, Endo-Woo ainda se levantou para encorajar os membros a não terem medo. E em apenas o primeiro tempo, o Takeoko marcou 10 gols. Raymond estava em desespero. Eles estavam exaustos enquanto os membros do Taikuku nem suavam. Endo-Woo estava determinado a fazê-los correr muito no segundo tempo para esgotar sua resistência. Mas os membros estavam muito cansados para começar o segundo tempo. Eles haviam desistido completamente, exceto Endo-Woo. O comandante do Takeoko ainda não tinha visto a pessoa que procurava. O segundo tempo começou. Kido disse aos membros para implantarem a tática da Zona da Morte para atrair essa pessoa. 3 jogadores saltaram no ar e lançaram um chute poderoso. A bola atingiu o rosto de Endo, ferindo-o gravemente. Eles planejavam esmagar os membros do Raymond com violência até que aquela pessoa aparecesse. Apenas Endo permaneceu de pé e continuou sendo o alvo deles. Embora ele tentasse o seu melhor, não conseguia bloquear os chutes do monstro. Megan ficou tão assustado com essa cena que correu para fora do campo e tirou sua camisa. Os membros do Taikuku riram de Endo-Woo e disseram para ele desistir, mas Endo-Woo se levantou novamente e continuou a ser torturado pelos chutes deles. Go-Andi assistiu a toda a partida e pegou a camisa que Megan jogou. Taikuku agora tinha 20 gols. Ga-Onji entrou em campo vestindo a camisa número 10. Kido sorriu porque a pessoa que eles procuravam apareceu. A missão do Taikuku realmente começou. Raymond deu o pontapé inicial e perdeu a bola imediatamente. 3 jogadores do Takeoko saltaram para criar a Zona da Morte. Go-Andi não bloqueou a bola, mas correu direto para o gol adversário porque acreditava que Endo a bloquearia e a lançaria para ele. Endo não decepcionou Go-Andi e ativou sua mão de Deus para pegar a bola. O homem que assistia da lateral reconheceu isso como a lendária técnica Inazuma 11. A bola foi lançada para Go-Andi. Ele imediatamente saltou e usou o Tornado de Fogo para marcar. Raymond marcou o primeiro gol. O líder da equipe Takeoko disse que a missão deles estava completa. Os dados haviam sido coletados. A Academia Taikuku desistiu da partida e aceitou a derrota. Isso significava que Raymond ainda venceu. Kido prestou atenção especial a Endo antes de partir e o achou interessante. No entanto, Go-Andi imediatamente tirou sua camisa e disse que não haveria próxima vez. Endo agradeceu a Go-Andi por aparecer e então todos celebraram a vitória pelo primeiro gol do clube. No dia seguinte, todos estavam em uma reunião discutindo suas deficiências após a última partida. Natsumi veio informá-los que teriam outro amistoso contra a Occult High, e se perderem, o clube ainda será dissolvido. Se vencerem, ela os deixará praticar no torneio de futebol intercolegial. Isso deixa todos os membros muito animados. Graças ao gol contra o Taikoku, eles começaram a atrair a atenção de outras escolas em amistosos. Enquanto todos estão praticando, Otanashi, do clube de jornalismo, aparece. Ela se tornou fã do clube de futebol após a partida deles. Quando ouviu que o próximo adversário é um culto, ela imediatamente entra em pânico. Otanashi diz que há muitos rumores assustadores sobre aquela escola. Todos os jogadores que jogam contra um culto terão febre após 3 dias. Se alguém tentar marcar contra um culto, suas pernas ficarão incapazes de se mover. Todos sentem que é uma escola amaldiçoada. Eles querem que Go-Andi se junte ao clube para lutar contra um culto. Isso deixa Samoka irritado porque ele teme que Go-Andi roube todo o destaque. Endo diz a todos para não dependerem muito dos outros e trabalharem duro em si mesmos. Samoka também está tentando praticar, porque quer se tornar o principal atacante de Raymond. Na manhã seguinte, Endo-Woo acidentalmente vê Go-Enjin indo para o hospital. Ele segue Go-Enjin e é pego. Go-Enjin veio visitar sua irmã, o nome dela é Yuka, e ela está em coma após as finais do futebol intercolegial. Foi uma partida entre Kitakawa Seishu e Takeoko. Ela foi ao estádio para torcer por Go-Andi e foi empurrada das arquibancadas. Se Go-Andi não tivesse jogado futebol, isso não teria acontecido. Ele sempre se culpava. Ele jurou que se Yuka não tivesse acordado, ele não teria jogado futebol. Mas naquela época ele não sabia por quê, então pegou a camisa e jogou novamente. Endo pediu desculpas a Go-Andi por incomodá-lo sem saber de nada. No dia seguinte, Otanashi se juntou ao clube de futebol como gerente. Ela queria usar suas habilidades de comunicação para ajudá-los a crescer. Samoka ainda tentava praticar chutes, mas todos erravam o alvo. Ele pensou que não era adequado para a posição de atacante. Ele sentia muita inveja de Go-Andi, que mudou o jogo em apenas alguns segundos. Ele não queria perder para Go-Andi e queria ser capaz de chutar assim também. Endo diz que ajudará Samoka a aperfeiçoar seu chute e o instrui a acreditar em si mesmo e não tentar imitar o chute de Go-Andi. Todos começam a praticar e o próprio chute de Samoka começa a empurrar Endo para trás. Go-Andi está acima, observando-os. Natsumi se aproxima de Go-Andi. Ela tem investigado sobre Go-Andi e sua irmã. Ela diz que ele ter desistido do futebol não fez sua irmã acordar. Quem sempre quer que ele jogue futebol e marque muitos gols é sua irmã. Ela termina e vai embora. Um passe é feito para Samoka. Desta vez ele aperfeiçoou seu próprio chute do dragão e marcou. Go-Andi chega, surpreendendo a todos. Ele diz a Endo que quer se juntar ao time. De volta à sala do clube, Samoka e Go-Andi discutem sobre a posição de atacante. Kino e Otanashi entram e mostram a eles o vídeo de uma partida de culto.
Todos se perguntam por que o jogador não está se movendo. Otonashi fala sobre os rumores de um culto. Seus oponentes não conseguem se mover ao jogar contra eles. O amistoso entre Raymond e o culto está prestes a começar. Bastante gente veio assistir a esta partida porque Raymond uma vez marcou contra o Takeoku. Endou encontra Natsumi, e ela diz que se vencerem, a escola pagará pela participação deles no torneio intercolegial. Os jogadores ocultistas aparecem. Eles parecem jogadores amaldiçoados. A partida começa. O ocultismo dá o pontapé inicial. Shoeri tenta roubar a bola, mas falha. O número 10 lança um chute fantasma. Endou usa a mão de Deus para bloqueá-lo, surpreendendo-os. Ele disse a todos para contra-atacarem. A bola foi passada para Shoeri, e Gawande estava sendo marcado muito de perto, então Shoeri passou a bola para Samoka. Ele imediatamente usou seu chute do dragão para marcar. Isso chocou os adversários. A partida recomeçou, um time de culto foi roubado da bola e a bola foi passada para Samoka. Ele marcou novamente com seu chute do dragão. Kazemaru pensou que eles poderiam vencer esta partida. No entanto, o técnico de um culto começou a levar a sério e disse a seus alunos para mostrarem seu poder do inferno. Eles entoaram alguma maldição para fazer os oponentes alucinarem e usaram o bloqueio fantasma para fazer os oponentes incapazes de se mover. Endo não conseguiu bloquear o chute do número 9 porque 5 bolas estavam voando em sua direção. O placar agora era 2-1. Gawande sentiu que algo estava errado e disse a Samoka para parar de atacar, mas ele não ouviu. Samoka disparou seu chute, mas foi facilmente pego pelo goleiro com uma técnica de giro a vácuo. A bola foi lançada para o número 9. Ele usou o bloqueio fantasma novamente para passar por todos e marcou. O placar estava empatado, e então as maldições continuaram. A escola oculta marcou o terceiro gol. O primeiro tempo terminou. O placar era 3-2 a favor da escola oculta. Todos discutiram a estratégia para o segundo tempo. Endou viu o técnico ocultista entoando algum tipo de feitiço antes que todos não pudessem se mover. Ele não sabia o que era, mas definitivamente não era uma maldição. O segundo tempo começou. Gawande passou a bola para trás e recusou-se a chutar. Ele sabia que se não descobrisse o segredo dessa maldição, todos os chutes seriam inúteis. Mas Samoka ainda decidiu atacar e disparou seu chute do dragão e falhou novamente. O técnico ordenou que atacassem com o bloqueio fantasma imediatamente. Os jogadores começaram a se mover e o número 9 usou o bloqueio fantasma. Todos não conseguiam se mover. Endou ouviu o técnico adversário murmurando aquela maldição. Ele gritou alto para abafar a voz do técnico. Isso o permitiu mover-se e bloquear a bola. Ele explicou aos seus companheiros de equipe que, quando um potro atacava, eles se moviam em círculo e murmuravam o feitiço, fazendo com que o oponente fosse hipnotizado. O técnico ficou extremamente irritado por seu segredo ter sido descoberto. Endou imediatamente disse a todos para contra-atacarem. Shoeri passou a bola para Samoka e confiou nele novamente. O goleiro começou a usar hipnose. Gawande disse a Samoka para não olhar para as mãos do goleiro porque isso o faria alucinar. Samoka sentiu que Gawande era realmente talentoso por ter percebido isso. Ele decidiu chutar e chamou o nome de Gawande. Não foi um chute, mas um passe para Gawande. Gawande usou o Tornado de Fogo para combinar com o passe do dragão de Samoka. Tanto o goleiro quanto a bola voaram para o gol. O placar agora estava empatado. Kidu saiu porque havia previsto o resultado da partida. Mais uma vez, Samoka e Gawande se combinaram para marcar o quarto gol. Raymond venceu com um placar de 4-3. Após esta partida, Samoka e Gawande se entenderam melhor, e todos compreenderam que o futebol exige a combinação de 11 jogadores. Enquanto isso, o técnico de Raymond, Fuyukai, estava secretamente reportando as informações ao comandante do time Takeoku. Pessoas de todo o Japão aguardavam ansiosamente o próximo torneio intercolegial. Os organizadores começam a sortear para escolher quais escolas jogarão umas contra as outras. Nusi jogará contra Raymond na primeira rodada. Endou está extremamente animado porque vai jogar no torneio intercolegial. Um novo aluno transferido chamado Daman vem perguntar a Shoeri e Kabiyama a localização da diretoria. O técnico Fuyukai vem à sala do clube para dizer a eles que seus adversários na primeira rodada são Nosai. Gamon vem se juntar ao clube de futebol. Ele e Kino já se conhecem. Ele ouviu falar de Nosai e já jogou contra eles antes. Eles são muito bons tanto em força quanto em movimento. São especialmente imbatíveis no ar. Podem pular muito alto para bloquear o Dragon Crush de Samoka e o Tornado de Fogo de Gawande. Endou diz que se for esse o caso, então todos só precisam criar uma nova técnica. Eles começam a praticar seus chutes e a disputar a bola no ar. Enquanto praticavam, Furukabu veio e lhes contou sobre a lenda do Inazuma Eleven. 40 anos atrás, o Inazuma Eleven era o lendário time de futebol de Raymond. Endou é descendente de um membro daquela equipe lendária. O avô de Endou, chamado Endou Daisuke, foi o técnico do Inazuma Eleven. Ele era o símbolo do futebol. Ao ouvir isso, Endou quis ser como seu avô. Durante a refeição, Endou perguntou à sua mãe se seu avô era um dos Inazuma Eleven. Sua mãe respondeu que não sabia.
No dia seguinte, os membros estavam tentando criar novas técnicas. Shaori e Kuromatsu estavam praticando uma técnica que chamavam de salto relâmpago. Toshida estava praticando a técnica da bola escondida. Kino pensou que eles não conseguiriam criar nenhuma nova técnica assim. Kazemaru está preocupado porque eles não conseguirão lutar contra Nosai sem uma nova técnica. Endou diz que venceremos mesmo sem uma nova técnica. E nos tornaremos Inazuma Eleven. O chefe diz que há um livro que ensina os movimentos secretos do Inazuma Eleven. Isso o surpreende. Endobu se lembra do caderno que seu avô lhe deixou. No entanto, o chefe diz que é apenas uma pequena parte, o verdadeiro caderno secreto está escondido em Raymond. No dia seguinte, Endo conta a todos sobre isso. Segundo o chefe, está escondido na diretoria. Eles tentam abrir o cofre dele e são descobertos por Natsumi. Ela está segurando o que eles procuram. No entanto, ela diz que é inútil porque ninguém o entende. No entanto, Endobu consegue entendê-lo, surpreendendo a todos. A maneira de neutralizar os oponentes nos ataques aéreos é o Inazuma Drop, mas ninguém entende como criar o Inazuma Drop que seu avô escreveu. Domon está correndo e pensa que não há nada neste clube que valha a pena roubar. O clube está realizando sessões de treinamento especial em combate de força. Goand entende como criar o Inazuma Drop que o avô de Endo escreveu. Ele explica a Endo que primeiro um jogador salta. Então, um segundo jogador usa o primeiro como um trampolim para ganhar mais elevação. Quando o segundo está alto o suficiente, ele faz um chute de bicicleta. Endo sente que Goand é inteligente. Goand será quem fará o chute de bicicleta e o trampolim será Kabiyama. Então Kino inicia um treinamento especial para Kabiyama para que ele possa pular mais alto. E Goand está pedindo a todos para ajudá-lo a praticar o chute de bicicleta. Todos têm praticado até a noite e ainda não pararam. No dia seguinte, Goand e Kabiyama tentam usar o Inazuma Drop. Goand e Kabiyama pegaram o impulso para pular, mas Kabiyama tinha medo de altura, então perdeu o equilíbrio. Goand também perderia o equilíbrio se Kabiyama fechasse os olhos daquele jeito. Kino disse a Kabiyama para não olhar para o chão, mas para Goand. No entanto, ele continuou olhando para baixo. Eles haviam preparado exercícios especiais para se livrar do medo de altura de Kabiyama. No entanto, mesmo tentando muitos métodos diferentes, ele ainda não conseguia. Ele acidentalmente viu Goand tentando praticar sozinho. Goand pulou e caiu centenas de vezes para conseguir fazer um chute de bicicleta. Kabiyama não queria decepcionar a todos e decidiu praticar em casa. O irmão mais novo de Kabiyama entra e está ansioso para assistir a sua partida amanhã. Ele promete vir torcer pelo irmão. Naquela noite, Endogou diz ao seu falecido avô que jogará o seu melhor e se tornará a lenda do Inazuma Eleven que ele uma vez treinou. Na manhã seguinte, todos se reuniram na Nosai High. Ela está localizada no fundo da floresta, e os membros do clube Nosai agem como animais selvagens. Enquanto os fãs do Nosai são numerosos, Raymond tem apenas 3 crianças torcendo por eles, incluindo o irmão mais novo de Kabiyama. A primeira rodada de qualificação chega. A partida entre Raymond e Nosai está prestes a começar. Raymond dá o pontapé inicial, Samoka pega a bola e a passa para Goand. Goand se prepara para usar o Tornado de Fogo, mas o número 2 do Nosei salta para pegar a bola e a passa para o número 11, que tem a velocidade de uma chita. Ele cruzou a bola para dentro. Os dois atacantes do Nosei imediatamente chutaram, mas Endo defendeu a bola muito bem. A bola voou para Kazemaru e eles organizaram um contra-ataque. Desta vez, Goand estava marcado de forma bem apertada. Samoka lançou um chute do dragão, mas foi imediatamente rebatido pela força esmagadora de Shishu. Samoka torceu o tornozelo e não pôde continuar o jogo. Daman foi substituído por Samoka, que atuava como defensor. Kabiyama foi empurrado para a posição de atacante. Daman imediatamente roubou a bola do adversário com facilidade. Ele era um membro da equipe Takeoku. Cruzou a bola alta para Goand e Kabiyama usaram um Azuma Drop. No entanto, Kabiyama ainda tinha medo de altura, então eles falharam. A bola pertencia ao Nocion, que atacou imediatamente. Endobu se esforçou ao máximo para salvar o gol, a ponto de sua luva queimar. O primeiro tempo terminou. Endobu sentiu que todos fizeram um ótimo trabalho. Ele não conseguiria marcar e eles poderiam vencer o adversário com um Azuma Drop. Ele torceu por Endobu e continuou a passar a bola para ele até que ele tivesse sucesso. O segundo tempo começou. Nosai ainda chutava em direção ao gol de Raymond. Endobu passou a bola para Kabayama, mas Kabayama não tinha confiança para recebê-la. Endobu defendia sozinho os chutes do adversário, a ponto de sua mão sentir uma dor extrema. Os membros do Raymond estavam determinados a não deixar o adversário chutar. Embora tivessem sucesso, essa tática os cansaria muito rapidamente. Goand disse a Kabiyama para abrir os olhos e observar os esforços de todos. Todos estavam exaustos, mas ninguém desistiu porque acreditavam que Goand e Kabiyama marcariam. Kabiyama recuperou a compostura e mais uma vez passou a bola para ele. Eles imediatamente usaram um Azuma Drop. Kabiyama superou seu medo com sucesso, dando a Goand a chance de chutar. A bola entrou no gol. Raymond abriu o placar e a partida terminou. O primeiro vencedor da rodada foi Raymond. O irmão mais novo de Kabiyama ficou feliz em vê-lo tão legal.
Natsumi trouxe gelo para a mão de Endou e disse que ele era estúpido. Na manhã seguinte, Endou ficou surpreso ao ver Natsumi na sala do clube. Natsumi disse que a partir de hoje se tornaria a gerente deste clube. Enquanto isso, o comandante de Takeoko coletou dados de Raymond para criar um dispositivo que ajudaria seus jogadores a vencer facilmente. Esse dispositivo poderia analisar a habilidade do adversário e ajudar o usuário a fazer a escolha certa. Depois que Raymond venceu o coach, sua equipe ficou famosa. Pessoas que passavam pelo rio paravam para vê-los treinar. Kino e Otanashi viram que eles haviam melhorado muito. Se isso continuasse, poderiam vencer as outras equipes. Eles viram que muitas pessoas os observavam. Kazemaru se perguntou se tinham seus próprios fãs. Isso deixou todos animados. Natsumi de repente entrou no campo de futebol e disse para não praticarem técnicas especiais. Mas se não as praticassem, não conseguiriam vencer adversários fortes. Goandin explicou que não eram fãs, eram espiões de outras escolas, vieram coletar dados. Endou disse que praticaria em um lugar onde ninguém pudesse ver. Mas não havia tal lugar para eles praticarem. No dia seguinte, mais pessoas vieram vê-los treinar. Até o próximo adversário veio coletar dados. Eram membros do Mikage Senu. Seu atacante era Shimizuru Arata. O capitão era o goleiro, Sugimori Taekchi. Shimizuru e Tsujimori entram no campo de treinamento e dizem para não esconderem suas técnicas especiais, pois já terminaram de analisar as habilidades dos membros do Raymond. Eles consideram os membros do Raymond lixo que não são dignos de lutar contra eles. Endou diz para provarem com suas ações em vez de falar. Ele os desafia aqui mesmo. Cada equipe tem direito a um chute. O placar depende de quem marca e quem defende. Shimizuru e Sugimori aceitam o desafio. Shimizuru dá o primeiro chute. Ele chuta a bola alto e usa o tornado de fogo de Gawande, surpreendendo a todos. Endou usa o soco de sangue quente, mas não consegue bloquear. O movimento especial de Gawande foi completamente copiado por eles. Em seguida, Gawande enfrentará o goleiro Sugimori. Gawande pula alto e usa o tornado de fogo. Sugimori ativa o Shoot Pocket para pegar a bola facilmente, chocando os membros do Raymond. O vencedor foi decidido. Naquela noite, Domon copiou secretamente os dados de Raymond e os enviou para Kido. Kino assistiu aos jogos do Mikage Senu. Eles jogavam com tanta calma, tanta perfeição e tanta precisão. Desde que Sugimori Takeshi se tornou o goleiro, eles não sofreram nenhum gol. Goandin pensa que eles realmente sabem todos os nossos dados. O Tornado do Dragão e o Inazuma Drop podem não funcionar mais. Endou quer praticar uma nova técnica, mas se a praticarem abertamente, os dados ainda serão roubados. Kino vai dizer a todos que Natsumi os mandou ir a um certo lugar. Megan reconhece este lugar como um dos 7 mistérios de Raymond, a porta inacessível. Natsumi de repente sai de dentro, fazendo todos entrarem em pânico. Natsumi os leva para dentro e diz que esta é a instalação de treinamento secreta do lendário Azuma 11, o centro Inabakari. Ela a consertou e diz que eles podem praticar aqui. Esta porta tem um temporizador, não abrirá até que o tempo termine. Há muitas máquinas aqui que ajudam os atacantes, defensores e goleiros a praticar. Kino e Atanashi estão muito preocupadas com eles. Assim que o tempo termina, a porta se abre. Os membros estão deitados na frente deles com muitos hematomas em seus corpos. No entanto, Endou e Goandin estão muito animados com isso. Chega o dia do jogo entre Raymond e Mikage Senu. Mikage Senu é considerado tão forte quanto a Academia Takeoko. A partida começa. Raymond dá o pontapé inicial. Os membros do Raymond atacaram imediatamente. Sugimori terminou sua análise e implantou a formação de defesa Gama 3. Goandin não conseguiu avançar mais, ele passou a bola para Samoka, que chutou. No entanto, o poder do chute foi reduzido devido à colisão com os jogadores adversários. Os adversários contra-atacaram com a formação Beta 2. Mas Kazemaru pegou a bola e passou para Shishido. Os adversários imediatamente roubaram a bola de volta e passaram facilmente pelos defensores. Yamagishi chutou e Indou defendeu a bola com sucesso. Kazemaru imediatamente se moveu para receber a bola. Ele cruzou a bola alto. Goandin usou o tornado de fogo, mas o goleiro bloqueou e a bola voltou. Samoka disse a Goandin para se juntar a ele, e usou o tornado do dragão. A bola voltou novamente. Goandin e Kabiyama se combinaram para usar um Azuma Otoshi. Sugimori usou o punho foguete para bloquear a bola. Os adversários contra-atacaram. Yamagishi chuta, mas não, é um passe para Shimizuru, que chuta. No entanto, Endou é enganado, é um passe. Yamagishi faz um cabeceio, a equipe adversária abre o placar, a partida recomeça. A equipe adversária imediatamente rouba a bola, mas não ataca, apenas troca passes. Eles estão ganhando tempo até o final do primeiro tempo. Os espectadores também estão irritados com suas táticas. Em outras palavras, eles só querem vencer. O apito soa, o primeiro tempo acabou. Endou vai até Sugimori e pergunta se ele está se divertindo jogando futebol assim. Sugimori não entende o que é diversão no futebol, ele só quer vencer. Endou declara que o fará entender o que o futebol realmente é. O segundo tempo começa. A equipe adversária continua a defender e não ataca. Se isso continuar, Raymond definitivamente perderá.
Endo sai do gol e corre para roubar a bola. Ele chuta. Sugimori não tinha dados sobre este chute, então teve que pegar a bola sozinho. Ele começou a sentir a alegria do futebol e mudou para uma estratégia ofensiva. Kabiyama caiu e Matsuno pegou a bola, mas Shimizuru imediatamente roubou a bola e atacou. Ele usou o chute foguete. Por sorte, Endo bloqueou. Vikaji Seno conseguiu um escanteio. Endo saiu do gol novamente. Shimizuru imediatamente usou o chute foguete. Endo disse a Goandi para se juntar a ele no chute. Sugimori não tinha dados sobre este chute, e ele e a bola voaram para o gol. O placar estava empatado. Endo sentiu seu corpo muito leve. Ele adivinhou que este era o resultado de seu treinamento no centro Inabakari. Shaori pulou mais alto, Handa e Shishido correram mais rápido. A bola foi passada para cima, e Goandi e Samoka lançaram o Tornado do Dragão. Desta vez, Sugimori não conseguiu bloqueá-lo. Raymond estava liderando com um placar de 2-1. O treinador estava extremamente irritado, ele jogou seu equipamento fora. O sistema deu a ordem para se render, mas Sugimori lembrou as palavras de Endo e não desistiu. Ele disse aos seus companheiros para tirarem o equipamento e não desistirem. Endo sentiu que a partida agora estava interessante. Ambas as equipes se atacaram ferozmente. Endo queria que Goandi terminasse a partida nesta última situação. Mas Shimizuru também fez um chute para bloquear Goandi. Ambos perderam o equilíbrio. Shimizuru tentou passar a bola para Sugimori. Sugimori conduziu a bola para atacar. Ele passou pelos jogadores e chutou a bola. Endo usou a mão divina para pegar a bola. A partida terminou. Os fãs do Mikage Senu ainda torciam por sua equipe porque jogaram muito bem. Os membros do Mikage Senu sentiram que jogar futebol era divertido sem a necessidade de equipamento de análise. No dia seguinte, todos praticaram como de costume, e pararam em um restaurante após o treino. Daman disse que tinha algo a fazer e foi para casa primeiro, mas na verdade ele recebeu uma ligação de Kido. Kido pediu a Daman para pegar os dados de treino deles no centro Anabakari. Enquanto Damon caminhava, ele pensava nos momentos divertidos com seus companheiros de equipe, que ele não tinha em Takeoku. Enquanto isso, o comandante estava ordenando a Fuyukai que impedisse Raymond de avançar para as finais a todo custo. No dia seguinte, Damon se esgueirou para a sala do clube para pegar os dados, mas hesitou e os deixou onde estavam. Ao chegar à escola, viu Fuyuki fazendo algo sorrateiro. Ambos eram espiões de Takeoku. Então Fuyuki não se preocupou. Fuyuki aconselhou Daman a não pegar este ônibus. Daman sabia que o comandante havia ordenado a Fuyukai que armasse uma armadilha no ônibus. Kino viu que o humor de Daman não parecia bom. Otanashi correu atrás de Daman e disse que o ajudaria a recuperar a compostura. Daman se encontrou secretamente com Kido e mentiu que ainda não havia obtido os dados deles. Domin disse que o comandante havia armado uma armadilha no ônibus, o que surpreendeu Kido. De repente, Otanashi apareceu e chamou Kido de Oni-chan. Descobriu-se que ela era a irmã mais nova de Kido. Kido saiu imediatamente. Kido foi ao comandante para dizer que eles poderiam vencer Raymond sem usar truques sujos. Mas o comandante perguntou a Kido se ele tinha 100% de garantia de vitória. O que o comandante queria era uma vitória de 100%. De repente, Natsumi vê uma carta bem na sua porta. Ela a lê e fica chocada. No dia seguinte, ela vai ver o professor Fuyukai. Ela diz que quer testar o ônibus antes das finais e pede a Fuyukai para dirigi-lo. Ela diz para ele apenas dirigi-lo por um tempo. Ela o incita a dirigi-lo, mas ele diz que não pode. Ela lhe mostra uma carta que o acusa de todas as suas más ações. Fuyukai admite que cortou os freios deste ônibus para parar Raymond nas finais. Ele também admite que é um espião de Taikuku. Antes de sair, ele diz que não só ele é um espião, mas Domin também é um espião. Isso choca a todos. Todos ficam muito zangados com isso, mas Endo não acredita. Mas Domon diz a Endo que tudo o que Fuyukai disse é a verdade e foge. Natsumi mostra a Endo a carta e ele reconhece a caligrafia como sendo de Domon. Kino encontrou Domon perto do rio. Kino, Domon e um garoto chamado Ichinose costumavam jogar futebol juntos. Os três prometeram um ao outro jogar futebol juntos no Brasil. De repente, um cachorro atravessou a rua. Ichinose sacrificou sua vida para salvá-lo. Desde então, Kino parou de jogar futebol enquanto Domon manteve sua promessa a Ichinose. Kino sempre esteve fugindo, mas desde que conheceu Endo, um garoto que sempre tentou realizar seu sonho com todas as suas forças, ela mudou. Ela o via como Ichinose. Endo apareceu e chutou a bola em direção a Damon. Ele pediu a Damon para jogar futebol com ele, e todos concordaram em perdoar Damon. No dia seguinte, todos estavam preocupados porque se a equipe não tivesse um treinador, não poderiam mais participar do torneio. Eles precisavam encontrar um novo treinador. O grupo de Endo foi a Haihaikan para pedir ao proprietário que fosse seu treinador, já que eles adivinharam que ele era um membro do Inazuma Eleven. No entanto, ele disse que o Inazuma Eleven só trazia desastres e expulsou a todos porque não pediram comida. No dia seguinte, todos estavam tristes, porque ainda não haviam encontrado um novo treinador e a partida estava apenas 2 dias. Endo decidiu ir a Harekan novamente. O velho o parou. Ele se apresentou como detetive. Ele contou a Endo sobre a tragédia de Inazuma 40 anos atrás. Durante as finais do torneio nacional, Raymond jogou contra Takeoku, uma nova equipe. Os freios do ônibus falharam e todos os membros do Inazuma ficaram feridos.
No entanto, todos andaram até rastejaram a caminho do jogo. Mas uma ligação veio e os informou que estavam desclassificados. Como resultado, Takeoku venceu sem ter que jogar. E desde então, Taikuko não perdeu uma única partida em 40 anos. O homem sabia quem fez isso, então se tornou um detetive para investigar. Ele disse a Endovu que o chefe de Hareiken era um dos membros do Inazuma Eleven, jogando como goleiro. Ao ouvir isso, Endovu imediatamente agradeceu ao detetive e correu para Harekun. Ele desafiou o velho que, se ele conseguisse pegar 3 de seus chutes, teria que se tornar o treinador deles. O velho aceitou o desafio de Endovu para que este garoto não o incomodasse mais. Endovu bloqueou o primeiro chute e o velho era definitivamente um membro do Inazuma Eleven. No segundo chute, Endowu bloqueou com um soco de fogo, e no terceiro chute, Endowu usou a mão divina para bloquear, o que surpreendeu muito o velho. Enquanto isso, Kido estava dizendo a todos que iria contra o comandante para jogar futebol com sua própria força. Endowu apresentou o velho a todos. O nome do velho era Hibiki Segu. No dia seguinte, todos se reuniram na Academia Takeiko para participar das finais. Ao chegarem ao vestiário, viram Kido saindo de dentro. Ele disse que não havia armadilhas lá dentro. Kido estava andando para verificar se o comandante não armaria uma armadilha. Ele não viu nenhum lugar suspeito. Onanashi perguntou o que ele estava tentando fazer. Ela não confiava nele. Os membros do Raymond estão verificando seu vestiário porque têm medo de serem presos pelo comandante. A equipe de detetives de Onigawara está verificando a Academia Takeoku e não encontrou nada em comum. No entanto, Onigawara pede para verificarem novamente. Depois que Endou sai do banheiro, ele encontra o comandante de Takeoku, Keijama. Keijama quer conversar um pouco com Endou sobre Kido. Ele diz que Otanashi é a irmã mais nova de Kido. Kido e Otanashi são órfãos, mas foram adotados por 2 famílias diferentes. Para poder viver com sua irmã, Kido fez um acordo com seu pai adotivo de que venceria 3 anos seguidos. Se Kido não conseguir vencer, ele perderá sua irmã e será forçado a deixar sua família atual. Endou então pensa nas palavras de Kageyama. Se Raymond vencer, o futuro de Kido será destruído. Isso fez Endowu incapaz de se concentrar. Kino entrou e perguntou o que havia acontecido. Endowu contou a Kino sobre a situação de Kido. Eles de repente ouviram Onigawara e Hibiki conversando e souberam que Kajama havia armado armadilhas em algum lugar. Endou entendeu que Kido estava procurando armadilhas porque queria uma partida justa. Enquanto todos estavam aquecendo, Kabiyama acidentalmente chutou a bola para o alto e vários parafusos caíram. Kido viu isso e lembrou das palavras de Kajama de que se ele pulasse muito alto, cairia. Kido percebeu onde Kajama havia armado a armadilha. Endowu enviou os parafusos ao detetive Onigawara e disse que eles caíram do teto. Onigawara imediatamente contatou os trabalhadores da construção do estádio. A partida estava prestes a começar. Ao apertar as mãos, Kido contou a Endou sobre a localização da armadilha. Assim que a partida estava prestes a começar, enormes pilares de aço caíram no campo de Endou. Todos ficaram chocados com a cena horrível. No entanto, graças à informação de Kido, ninguém se feriu. Kido e vários membros de Takeoku foram questionar Kajama sobre os pilares de aço. Kajama negou tudo, mas o detetive Onigawara trouxe provas. O trabalhador da construção confessou que havia seguido as ordens de Onigawara para afrouxar os parafusos. Kajama foi levado para interrogatório. Kido pediu desculpas a Endowu e desistiu das finais porque sua equipe não era digna, mas Endowu discordou. Ele queria que eles jogassem esta partida porque jogar futebol era divertido. A manutenção do campo foi concluída e as 2 equipes mais uma vez entraram em campo. A partida começou. Raymond deu o pontapé inicial. Daondi e Samoka imediatamente se combinaram para usar o Tornado do Dragão, mas não conseguiram penetrar o escudo de poder de Genda, que era o goleiro número 1 do Japão na época. Tina se perguntou se Endowu realmente conseguiria jogar normalmente. A equipe de Takeoku estava contra-atacando. Jimin usou 100 chutes severos. Goandi estava confiante de que Endowu conseguiria bloquear, mas não. A bola atingiu o travessão. Um escanteio para Taikuko. Sakuma pulou para fazer um cabeceio. Endou errou a bola novamente. Ino sabia que Endou havia perdido a concentração por causa de Kido. Ele passou a bola para Shoeri. Kido imediatamente roubou a bola. Kido passou pelos jogadores e chutou. Por sorte, Goandi apareceu para bloquear. A perna de Kido foi ferida na colisão e ele teve que deixar o campo. Otanashi veio aplicar gelo em Kido. Ela percebeu que seu irmão ainda era uma boa pessoa por apontar a armadilha do treinador. Antes que Kido voltasse ao campo, ele disse que nunca havia esquecido Otanashi nenhuma vez. Kido imediatamente usou o Pinguim Imperador Virtuoso em combinação com Sakuma e Jimin. A trajetória da bola era imprevisível. Endowu usou a mão divina, mas não conseguiu bloquear. Takeoku abriu o placar. O primeiro tempo terminou. Natsumi estava furiosa com Endowu por não jogar com concentração. Enquanto isso, Kido estava ficando com medo porque o Pinguim Imperador Virtuoso exigia muita força. Eles não tinham certeza se Kido conseguiria usá-lo novamente. O segundo tempo começou. Kido atacou imediatamente. Ele passou por 2 jogadores e passou a bola para Jimin, que chutou. Kazemaru usou seu corpo para bloquear a bola.
Ele disse que apoiariam Endou no bloqueio da bola. Takeoku usou a Zona da Morte para atacar. A bola passou pelos defensores, mas Daman usou o rosto para bloqueá-la. Daman não pôde continuar a partida e teve que deixar o campo. Goandi ficou bravo e chutou a bola em Endou. Ele queria que Endou se lembrasse de sua paixão pelo futebol. Kagino entrou para substituir Daman. Renmi cobrou um escanteio, Kido imediatamente chutou. Endou decidiu lutar. Ele socou a bola repetidamente. A bola voou para Goandi e Samoka. Samoka chutou. A bola foi bloqueada pela parede, mas Goandi correu para chutar a bola novamente. O placar estava empatado. Taikuku ficou surpreso por terem conseguido quebrar o escudo de poder em tão pouco tempo. A partida continua, ambas as equipes se atacam ferozmente. A partida está prestes a terminar, ambas as equipes estão exaustas. Kido decide usar o Pinguim Imperador Virtuoso, mesmo que sua perna possa ficar aleijada. Endofil o bloqueia com a mão divina, mas sua força não é suficiente. Ele usa a outra mão para aumentar o poder da mão divina. Raymond contra-ataca, todos tentam levar a bola para Goandi. Ele imediatamente usa um Azuma Otoshi, mas desta vez Endou se junta, ambos chutam. A bola penetra o escudo mais forte de Jenda e voa para o gol. O segundo tempo termina. O recorde de 40 anos de vitórias de Takeoku foi quebrado. Raymond venceu com todos aplaudindo. Takeoku vê isso como apenas o começo de seu novo estilo de jogo. O mal-entendido entre Kido e Atanashi foi resolvido, os dois irmãos fizeram as pazes um com o outro. Atanashi diz que está muito feliz com sua família atual e sente que essa é a melhor de todas. Ela está muito contente que seu irmão não tenha mudado. Endou e seus companheiros de equipe erguem o troféu do campeonato, celebrando a vitória. Depois disso, Kido marcou um encontro para rever a equipe de Endou novamente no torneio nacional, já que a equipe campeã do ano passado teria um lugar garantido. Kido voltou para casa e pediu desculpas ao pai pela derrota no último jogo, mas ele sentiu que aquela derrota foi bastante significativa. Seu pai não estava bravo, e também pediu desculpas a ele por tê-lo deixado ser ensinado por Kageyama. Ele estava feliz e viu que Kido havia crescido muito mais do que ele esperava. Naquela noite, enquanto Endou e Hibiki conversavam tranquilamente, um homem chamado Yukushima entrou. Hibiki disse a Endou que Yukushima também era um membro do famoso Inazuma Eleven. Ao ouvir isso, Endou ficou bastante animado e admirou Yukushima como uma verdadeira lenda, mas Yukushima disse a Endou para não vê-los de forma alguma como lendas. Porque o Inazuma Eleven havia desistido completamente do futebol, como verdadeiros perdedores. Nenhum deles conseguia se levantar. Endou pensou que Yukushima ainda amava o futebol, então foi procurar seu antigo companheiro de equipe, Hibiki. Ele disse a Yukushima para tentar jogar futebol novamente e acrescentou que Hibiki também havia se tornado o treinador da equipe Raymond. Hibiki veio e pediu a Yukushima para jogar futebol com eles. O Inazuma Eleven se reunirá amanhã de manhã e jogará uma partida de futebol com a equipe Raymond. Na manhã seguinte, os membros do Inazuma Eleven se reuniram, prontos para o desafio. As crianças reconheceram os membros do Inazuma Eleven como pessoas que já conheciam e que viviam na região de Kanto. Até mesmo a governanta de Natsumi fazia parte do Inazuma Eleven. O pai de Natsumi também estava assistindo a partida de longe, observando tudo. A equipe Raymond estava muito animada por poder jogar contra as lendas. A partida começou. Biruta errou a bola, deixando Endou completamente boquiaberto. Em seguida, Batara falhou em afastar a bola, e assim a bola entrou diretamente no gol. A equipe Raymond abriu o placar facilmente. Os chutes do Inazuma são normais, não são perigosos de forma alguma. Endou se pergunta se este é realmente o lendário Inazuma 11. Kizaru pensa que eles não são tão bons. Yukishima diz a Endou que as lendas não estão mais vivas. Mas Endou pensa que as lendas ainda existem, e se pergunta por que eles abandonaram deliberadamente sua maneira de jogar futebol. Eles não se importam com esta partida e ficam conversando durante o jogo. Hibiki grita bem alto e diz aos seus companheiros de equipe: "Nós somos as lendas de Azuma." Essas crianças depositaram toda a sua confiança em nós e irão realizar nossos sonhos inacabados. Precisamos retribuir o espírito delas como verdadeiras lendas de Azuma. As palavras de Hibiki os lembram de seu antigo e glorioso estilo de jogo. As lendas finalmente despertaram. A partida continua. Eles roubam a bola e lançam um poderoso chute cruzado, deixando Endou completamente incapaz de pará-lo. Samoka usa o Dragon Crash. Hibiki mostra a Endou a God Hand original. Ele joga a bola bem alto para que Biruta e Yukushima possam usar sua técnica combinada e assim marcar um gol. Endou sente que eles são realmente ótimos e pede ao árbitro para dar um tempo para sua equipe pensar. Ele diz que a técnica que acabaram de usar é chamada de catavento de fogo. Ele diz que Kazemaru e Goonji são absolutamente perfeitos para usar esta técnica. Yukushima pergunta a Kagino por que ele não se juntou a eles. Kagino diz que ele é um jogador reserva e raramente tem a chance de jogar. Yukushima diz que ele também foi um jogador reserva no passado. Ele diz que o futebol não é apenas sobre 11 jogadores em campo. Jogadores reservas devem estar sempre prontos, e o tempo em que todos saberão sobre sua existência e valor certamente chegará. Kashimaru e Goonji começam a usar o catavento de fogo, mas continuam falhando repetidamente. Hibiki diz a Yukushima e Biruta para fazerem de novo para as crianças. Desta vez, Kagino observou com muito cuidado e finalmente entendeu algo importante. Ele foi dizer a Kashimaru e Goonji que a chave fundamental para essa técnica é a distância. Ambos têm que focar na bola mantendo a mesma distância e velocidade. Kashimaru e Goonji bloquearam o chute novamente. Hibiki percebeu que eles haviam finalmente entendido. Sua velocidade e distância estavam absolutamente perfeitas e o catavento de fogo foi ativado com sucesso.
Após o término da partida, os membros do Inazuma lembraram que o futebol era realmente divertido. Eles disseram que nós não somos lendas, mas essas crianças podem se tornar verdadeiras lendas. Na manhã seguinte, todos continuaram praticando intensamente o catavento de fogo. Eles agradeceram a Kagino por seu valioso conselho que os ajudou a completar esta técnica. De repente, o pai de Natsumi apareceu por lá. Ele era o presidente da Raymond High School e também o chefe da associação de futebol. Ele veio para parabenizar a equipe Raymond por avançar para os nacionais e pediu a todos que dessem o seu absoluto melhor. Ele ia dar à equipe uma nova sala de clube, mas Endo-Wu queria muito usar esta, pois guardava muitas memórias importantes para eles. Depois, todos foram para o campo de futebol para praticar. Miyasaka perguntou a Kazemaru quando ele voltaria ao clube de atletismo. Kazemaru originalmente concordou em se juntar ao clube de futebol para ajudá-los, já que estavam com poucos membros. Ele havia prometido ao clube de atletismo que retornaria. A escalação da equipe não poderia ficar sem Kazemaru, mas eles respeitaram sua decisão. De repente, Natsumi recebe uma ligação urgente de sua governanta. Seu pai foi gravemente ferido enquanto inspecionava o estádio que seria usado para o torneio nacional. O inspetor Onigawara suspeita que Kajama esteja envolvido neste caso. Kajama é libertado porque não há provas suficientes para prendê-lo. A cerimônia de abertura do torneio nacional acontece. Todas as equipes mais fortes se reuniram. Takeoko, como os campeões do ano passado, estão prontos para participar do torneio, apesar de terem perdido para a equipe Raymond. Seu primeiro adversário é a equipe Sengoku e Godima. Hibiki diz a seus alunos para descansarem bem para estarem na melhor forma possível para a partida de amanhã. O treinador de Sengoku e Godima é Shinichi, um descendente do clã ninja, então os membros de Sengoku e Godima têm praticado técnicas ninja para jogar futebol. Antes do jogo começar, Endo vai ver Kazemaru para perguntar sobre sua importante decisão. Kazemaru já tem a resposta. Ele realmente gosta muito de futebol e quer jogar com todos. Ele também quer provar a Miyasaka que é mais adequado para o futebol do que para o atletismo. A primeira partida entre a equipe Raymond e Sengoku e Godima começa. Samoka dribla a bola para atacar, mas é roubado por Kirigakuri. Ele usa a técnica da imagem posterior para passar por Kazemaru. Felizmente, Endo-Wu consegue pegar a bola. Miyasaka fica chocado que Kazemaru foi passado tão facilmente. A equipe Raymond lança um ataque e o adversário forma uma formação de asa de garça. Handa e Goanji são cercados. Os dois defensores de Godima usam Shikofumin e Jutsu para afastar o poderoso ataque de Goanji. Miyasaka não consegue acreditar que Kazemaru está lutando contra adversários tão formidáveis. Ambas as equipes estão tentando atacar uma à outra, mas nenhuma das duas consegue marcar. Kazemaru está determinado a marcar um gol e parte para o ataque, mas ele é levado pelo adversário usando a técnica da costura das sombras. O adversário contra-atacou, e Kirigakuri lançou um chute poderoso. Endoui usou o soco de sangue quente, mas ainda não conseguiu bloqueá-lo. A equipe Sengoku e Gajima abriu o placar. O primeiro tempo da partida terminou. Kazemaru notou que a mão de Endo estava inchada de tanto bloquear os chutes incrivelmente poderosos de Iijima, que não ajudou Endo a enfaixar sua lesão. Kazemaru queria que todos apoiassem Endo, não dando ao adversário nenhuma chance de chutar. O segundo tempo começou com ataques ferozes e intensos de Iijima, mas a equipe Raymond não os deixaria chegar perto da área de pênalti. E Kojima reuniu seus membros para usar uma formação de broca gigante e assim afastar os jogadores de Raymond. Kirigakuri se libertou e chutou. A God Hand de Endo foi completamente quebrada. Kazemaru moveu-se tão rápido quanto o vento para bloquear a bola. Ele levou a bola para o ataque, ele não deixaria absolutamente nada pegá-lo. Guanji e Kazemaru se combinaram para usar o catavento de fogo. O placar estava empatado. O tempo do segundo tempo estava prestes a acabar. Kazemaru atacou novamente. Kirigakuri queria competir com Kazemaru em velocidade, mas Kazemaru passou a bola para Guanji. Ele usou o tornado de fogo e marcou um gol. A partida terminou. A equipe Raymond venceu com um placar de 2-1. Miyasaka entendeu por que Kazemaru queria jogar futebol, porque era um lugar onde ele podia correr e enfrentar adversários muito fortes. No dia seguinte foi a partida entre Taikuko e Zeus. Enquanto os membros da equipe Raymond praticavam no centro Inabakari, Kino entrou correndo para relatar que Taikuko havia perdido para Zeus com um placar de 10-0. Isso os chocou profundamente. Naquela partida, Kido estava no banco devido a uma lesão, e o adversário encerrou o jogo em apenas alguns poucos minutos. Todos os membros de Taikuko ficaram gravemente feridos e não puderam continuar a partida. Endo não acreditou nisso e correu para Taikuko para encontrar Kido. Kido estava em um choque mental grave após testemunhar aquela cena terrível. Ele até queria desistir de jogar futebol. Mas graças às palavras de encorajamento de Endo-Wu, Kido conseguiu se animar. O segundo adversário da equipe Raymond foi Sendayama. Eles tinham uma defesa conhecida como a Muralha Imortal. Nenhuma equipe jamais havia marcado um gol contra eles. Então todos começaram a praticar. Eles sentiram que seus corpos estavam muito estranhos. Todos os seus passes e chutes haviam se tornado muito mais fortes. Isso fez com que seus chutes e passes fossem menos precisos do que antes. Como haviam treinado duro no centro Inabakari, sua força atual havia superado em muito seu estilo de jogo usual. Em seu estado atual, eles não tinham a confiança necessária para romper a defesa de Senbiyama. Kino lembrou Damon sobre a famosa técnica Pegasus. É uma técnica especial usada por Ichinose, Damon e outro jogador. Kino pensa que a equipe Raymond precisa desta técnica para derrotar Senbiyama. Otanashi de repente percebe que Kido está seguindo de perto.
Goandi também percebe que Kido está ali. Otanashi e Kido vão para a beira do rio para conversar um pouco. Kido sente um chute poderoso vindo em sua direção. Goandi aparece e diz a Kido para ir para o campo de futebol. Os dois discutem um com o outro chutando a bola. Goandi diz a Kido que há uma maneira de ele conseguir sua vingança. Na manhã seguinte, a partida entre a equipe Raymond e Senbeyama estava prestes a começar, mas o treinador Hibiki ainda não deixava seus jogadores entrarem em campo. O árbitro disse que, de acordo com as regras do torneio, se os jogadores não entrassem em campo dentro de 3 minutos, seriam considerados desistentes. Todos estavam muito preocupados, mas o treinador Hibiki ainda estava esperando por alguém. Kido apareceu vestindo uma camisa da equipe Raymond. Isso chocou a todos os presentes. De acordo com as regras, se um jogador transferisse de escola antes da partida, era considerado totalmente legal. Isso significava que Kido havia deixado Taikuko para se juntar à equipe Raymond. Esta era a única maneira de Kido conseguir sua vingança contra Shue. O treinador Hibiki disse que Kido jogaria no lugar de Shishito. A partida começou com um passe fraco de Handa que Samoka não conseguiu receber de forma alguma. Parecia que os jogadores da equipe Raymond ainda não conseguiam controlar sua força. Todos os passes estavam imprecisos, então Senbeyama teve uma grande chance de contra-atacar. No dia anterior, o treinador Hibiki pediu a Kido para ajudar os jogadores a controlar seu poder para a partida de amanhã, porque ele era um estrategista genial. Kido observou e compreendeu a situação e deu conselhos valiosos aos jogadores. Conforme a partida continuava, os jogadores conseguiam passar a bola com precisão. Kido continuou dando instruções para os jogadores atacarem, mas a defesa de Senbeyama não era de forma alguma para ser subestimada. Embora a equipe Raymond passasse a bola com precisão e chutasse, Senbeyama não os deixaria passar facilmente pela muralha imortal. O primeiro tempo terminou e Senbeyama estava liderando por um gol. Kido disse a Samoka para jogar como atacante e atrair a atenção do defensor, afastando-os do gol. Goandi e Endo concordaram plenamente com a estratégia de Kido. O segundo tempo da partida começou. Samoka atraiu os defensores. Kido roubou a bola e passou para Goandi e Kabiyama, que chutaram. Mas o defensor retornou a tempo e ativou a muralha imortal. A equipe Raymond continuou a tentar atacar com o catavento de fogo, mas ainda falhou. Kyodo disse a Endo para combinar ataques com Goandi, mas eles ainda não conseguiram penetrar a muralha. Com apenas 5 minutos restantes no segundo tempo, os jogadores desistiram porque já haviam usado todas as técnicas especiais que conheciam. Mas Endo-Woo disse a eles que tinham mais uma técnica especial, que era a paixão pelo futebol e nunca desistia até o último momento. As palavras de Endo-Woo ajudaram todos a recuperar seu espírito de luta. Anda cobrou o escanteio. Endo-Woo se juntou ao ataque. Esta seria a última e decisiva situação de bola. Goandi e Endo-Woo chutaram juntos, e a bola penetrou a muralha imortal de Senbeyama. O placar estava empatado. Nos últimos momentos da partida, Samoka marcou outro gol, trazendo a vitória para a equipe Raymond. Naquela noite, Kino de repente recebeu uma ligação de Ikinose, que havia morrido há muito tempo. Damon tinha certeza de que ele morreu no hospital naquela época. O próprio pai de Ikinose disse isso. Mas eles não entenderam por que ele fingiu estar morto. Enquanto isso, os membros estavam praticando quando um garoto correu para o campo de futebol e passou por todos. Ele chutou com uma técnica especial, mas não conseguiu marcar um gol contra Endo-Woo. Ele se apresentou como Ichinose, que acabara de retornar ao Japão vindo da América. Kido sabia sobre Ichinose, que era um verdadeiro gênio do futebol americano. Quando Kino chegou, Ichinose a abraçou imediatamente. Ichinose disse que naquela época, o médico lhe disse que ele não poderia mais jogar futebol, o que o deixou muito deprimido. Ele não queria que eles o vissem daquele jeito, então pediu ao pai para dizer a eles que ele estava morto. Mas no final ele não desistiu do futebol. Todos os dias ele tentava recuperar a função de sua perna graças àquela promessa feita pelos três. Agora ele pode jogar futebol novamente, e planeja criar uma nova equipe na América. Endo está impressionado que Ichinose pode jogar no mesmo nível que Kido e pode marcar um gol contra Endo. Ichinose e Endo se desafiam por uma hora inteira. Ichinose sente que os jogadores aqui são realmente incríveis. Mas Ichinose acredita que sua equipe americana não perderá de forma alguma. Ichinose quer usar uma técnica para provar sua amizade com Endo. Ele precisa da ajuda de Damon, que é a técnica Pegasus. A técnica requer 3 jogadores para ser executada, no entanto, eles continuam falhando. Os 3 têm que correr na mesma velocidade e chutar a bola para fazê-la girar. Motonashi se pergunta por que eles estão se esforçando tanto para aprender, já que não terão uma chance de usar essa técnica no torneio. Kino diz que eles simplesmente querem executá-la perfeitamente juntos. No dia seguinte, os 3 continuaram a praticar a técnica Pegasus, mas falharam novamente. Kino disse que ela seria o alvo deles. Isso poderia machucá-la, mas em troca de sua confiança, os 3 teriam sucesso na próxima tentativa. De fato, eles conseguiram usar a técnica Pegasus e ficaram muito felizes com isso. Os outros membros estavam sempre prontos para ajudar caso Kino se machucasse. Ichinose sentiu que a equipe de Kino era a melhor e ficou feliz em conhecê-los. Naquela noite, Endo e Kino pensaram que Ichinose já teria embarcado no avião de volta para a América. Mas Ichinose de repente apareceu, surpreendendo a todos. Ichinose disse que havia encontrado alegria em jogar futebol aqui, queria jogar futebol com os membros da equipe Raymond e queria lutar ao lado de Endo. Então ele ficaria no Japão por enquanto. Otanashi correu para informar a todos que seu próximo adversário seria a equipe Kitagawa Seishu, a escola pela qual Goandi havia jogado antes.
Enquanto isso, Zeus e Caribbean estavam nas semifinais, a 10 minutos do início da partida, mas a equipe Caribbean não conseguia mais competir. Assim, Zeus avançaria para a próxima rodada do torneio. Na manhã seguinte, Endo ia comprar doces quando encontrou o famoso trio Mukata de Kitagawa Seishou. Eles viram Gowand e o chamaram de covarde. Kido disse a Endo que o trio Mukata eram os atuais ases de Kitagawa Seishou e também ex-companheiros de equipe de Gowand. Eles concordaram em ficar no banco para que Gowand pudesse brilhar, desde que sua equipe pudesse vencer. Mas nas finais daquele ano, Gowand não apareceu. Eles pensaram que Gowand não aguentou a pressão das finais e simplesmente fugiu. Isso os fez odiar Gowand muito, mas eles não sabiam que Gowand não apareceu naquele dia porque sua irmã se machucou ao cair das arquibancadas. Endo-Woo queria explicar a eles, mas não teve a oportunidade. Eles chutaram a bola em Gowand e o provocaram. Gowand os ignorou, mas Endo-Woo não deixou passar. Endo-Woo desafiou o trio para uma partida. Os três aceitaram, e também queriam ver a habilidade do goleiro da equipe Raymond. Eles foram para o campo de futebol juntos. O primeiro chute deles foi o tornado reverso. Endo-Woo socou a bola repetidamente para bloqueá-la. Tinha uma ideia aproximada das habilidades de Endo, e usou sua técnica mais forte, o triângulo Z, para atacar. O soco de Endo não conseguiu bloqueá-lo, chocando a todos os presentes. Eles disseram que eram muito mais fortes que Gowand, e não perderiam para a equipe Raymond. O treinador deles veio e disse para voltarem ao clube imediatamente. Ichinose correu e chamou Nishigaki, que era um companheiro de equipe de Ichinose Dama e Kino antes. Nishigaki ficou muito feliz em vê-los novamente, como se fosse um sonho. Mas ele sentiu que era injusto que eles estivessem na mesma equipe enquanto ele estava em uma equipe diferente. Endo-Woo então foi ao centro Inavikari para praticar, e estava determinado a pegar o chute do trio. No dia seguinte, as semifinais entre a equipe Raymond e Kitagawa Seishou estavam prestes a começar. Kitagawa Seishou deu o pontapé inicial. O trio passou pelos defensores e usou o tornado reverso. Desta vez, Endo também socou a bola repetidamente, mas não conseguiu bloqueá-la. Seus chutes eram completamente diferentes dos de ontem. Eles não usaram todo o seu poder naquele dia. A partida continuou. A equipe Kitagawa estava atacando continuamente, mas os membros da equipe Raymond não os deixavam chegar facilmente à área de pênalti. Endo-Woo conseguiu bloquear o tornado reverso. A equipe Raymond começou a contra-atacar. Samoka e Gowand atraíram a atenção dos defensores, então Demon, Ichinose e Endo usaram a técnica Pegasus. O placar estava empatado, o primeiro tempo terminou. O trio não esperava que a equipe Raymond escondesse esta técnica. Nishigaki sabia sobre a técnica de Pegasus, então estava determinado a bloqueá-la. O segundo tempo da partida começou. O trio decidiu mostrar-lhes o triângulo Z e Doyu usou a God Hand com as duas mãos, mas ainda não conseguiu bloquear a bola. Eles haviam penetrado a mão de Deus. A equipe Raymond quer empatar o placar, mas Nishigaki não os deixará. Ele os bloqueia com um corte giratório. As asas de Pegasus são cortadas. Gowand diz a Endo para não se preocupar. Ele marcará o gol de empate. Ele pega a bola e trabalha com Samoka para atacar. O goleiro bloqueia a bola. E ela rebate. Gowand tem a chance de chutar novamente. A bola está no gol e o placar está empatado. Então ambas as equipes estão tentando lutar pela bola ferozmente e impedir que uma use as técnicas mais fortes da outra. Restam apenas alguns poucos minutos de tempo extra. O trio tem a chance de usar o triângulo Z de Endo, que está determinado a bloquear a bola, mas está sendo empurrado para trás. Kabiyama e Kuromatsu vêm apoiar Endo. A bola para e a equipe Raymond contra-ataca. Gowand diz a eles para fazerem Pegasus novamente. Desta vez, eles passam pela barreira de Nishigaki para fazer uma versão especial de Pegasus. A bola está no gol. A equipe Raymond venceu e avançou para as finais. O treinador Nick Dou ficou feliz em ver que Gowand havia crescido muito. Ele também contou ao trio sobre o acidente da irmã de Gowand nas finais do ano passado. O trio percebeu que havia entendido mal Gowand durante todo esse tempo e pediu desculpas a ele. A próxima partida foi a final entre a equipe Raymond e Zeus. No dia seguinte, Endo-Woo teve um sonho sobre ele sendo derrotado por Zeus. Ele foi para a escola com o coração pesado. A God Hand de Endo não conseguiu bloquear o triângulo Z de Mukata, o que significava que ele também não conseguiria bloquear os chutes dos jogadores de Zeus. Daman disse a Endo para ler o caderno de seu avô, talvez houvesse uma técnica ainda mais forte que a God Hand. De acordo com os escritos de seu avô, existe uma técnica chamada Megan the Hand. É a técnica mais forte que seu avô já inventou. Todos começam a praticar. Kyodo sabe que Endo atingiu seu limite atual. Ele se pergunta se Endo pode superar esse limite para alcançar um novo e superior nível. Enquanto isso, o pai de Natsumi recuperou a consciência. Ele suspeita que Kageyama causou este incidente e diz a Natsumi para informar a equipe Raymond, dizendo-lhes para terem muito cuidado. O inspetor Onigawara passa pelo restaurante de Hibiki e acidentalmente encontra a equipe de futebol lá. Ele acha que é hora de lhes contar sobre Kageyama. 50 anos atrás, o pai de Kageyama, chamado Taogao, era o grande símbolo da Federação Japonesa de Futebol. Ele era muito talentoso e amado por muitas e muitas pessoas. Eles pensavam que sua equipe seria escolhida para competir no torneio mundial. Mas em vez disso, escolheram um time juvenil, e essa equipe era a do avô de Endo. O time de Taogao foi mais tarde rotulado como o deus do azar, porque sua equipe sempre perdia quando ele jogava.
Um dia, Talgo desapareceu, e a mãe de Kajama faleceu devido a uma doença. Para Kajama, o futebol arruinou sua família, e isso o fez acreditar que vencer era o único valor. O acidente da irmã mais nova de Gowan-ji também estava relacionado a Kajama. No céu, havia uma nave espacial, e Kajama estava lá. Ele era o comandante da equipe Zeus. Ele deu aos seus jogadores algo para beber que ele chamava de água benta. No dia seguinte, Endo ainda estava tentando praticar como um louco, tentando descobrir como usar a mão demoníaca. Sua mãe o observava de longe e compreendeu que seu filho realmente amava o futebol. Quando Endo voltou para casa, ela disse a Endo que não gostava que Endo jogasse futebol, mas ainda assim apoiaria Endo se essa fosse a sua verdadeira paixão. Ela disse que seu pai frequentemente dizia que se você concentrar sua força nas pernas e quadris, não há bola que você não possa pegar. No dia seguinte, Endo estava tentando pegar 2 bolas ao mesmo tempo, mas de repente, Afrodite da equipe Zeus apareceu e pegou as 2 bolas, surpreendendo a todos. Ele afirmou que era um deus e que os esforços de Endo para praticar eram inúteis, porque os humanos não poderiam vencer os deuses. Endo ficou furioso e não aceitou as palavras de Afrodite. Afrodite mostrou a Endo a diferença entre humanos e deuses e disparou um chute. Endo foi arremessado para longe, mas ainda conseguiu se levantar. Afrodite ficou surpreso, pois era a primeira vez que um goleiro conseguia se levantar depois de bloquear um chute de um deus. Então, ele simplesmente foi embora. O dia das finais chegou. O time Raymond chegou ao estádio e foi informado de que o local da partida havia sido alterado. Eles jogariam no estádio Zeus. Kajama apareceu e estava os encarando. O técnico Ibiki disse a Endo que a morte do avô de Endo foi causada por Kajama. Endo ficou chocado ao ouvir isso. O técnico Hibiki queria saber se Endo escolheria jogar futebol com ódio ou se ignoraria isso. Se Endo quisesse vingança, o técnico Hibiki cancelaria imediatamente a partida. Depois de um tempo recuperando a compostura, Endo disse que jogava futebol por paixão e diversão com seus companheiros de equipe, e não por ódio. O técnico Hibiki também adivinhou que Endo faria a escolha certa. Eles entraram no vestiário e se prepararam para pisar no campo, mas as contusões em seus corpos eram a prova de seus esforços. Assim que pisaram no campo, ouviram aplausos altos da plateia. A equipe de Zeus apareceu. O time é famoso por esmagar seus oponentes até que não possam mais lutar. O gerente lhes trouxe água benta e eles a beberam para celebrar sua vitória de hoje. A partida começou. Zeus deu o pontapé inicial. Eles passaram a bola para o capitão Afrodite, que usou o tempo celestial, uma técnica que pode congelar o tempo. Então ele simplesmente andou e driblou todos os oponentes. Não só isso, ele também usou um tornado para arremessá-los para longe. Ele mostrou a Endo suas asas e disparou seu chute. Endo usou a mão divina, mas não conseguiu bloquear a bola. A técnica mais forte de Endo foi inútil contra o poder esmagador dos oponentes, mas a equipe Raymond não desistiu e contra-atacou. No entanto, nenhum dos jogadores de Zeus se moveu. Eles deixaram os oponentes atacarem livremente. O goleiro Poseidon bloqueou a bola facilmente. Ele jogou a bola em direção à equipe Raymond e os desafiou a chutar. Kidu libera o Pinguim Imperador V em combinação com Goant e Níconos. Mas eles não conseguem passar pela parede de água de Poseidon. Poseidon continua a jogar a bola em direção à equipe Raymond. Eles imediatamente liberam o Fênix, mas é bloqueado pelo punho de Poseidon. Nenhuma das técnicas de Raymond consegue derrotar o goleiro adversário. A equipe Zeus começa a atacar. Os defensores são arremessados para longe imediatamente. Endo ativa a mão divina, mas é derrotado mais uma vez. Shuri está lesionado e tem que deixar o campo. Handa entrará para substituir Shuri. A equipe Zeus continua a atacar. Os jogadores de Raymond são arremessados um por um. Endo soca a bola repetidamente, mas não consegue pará-la. Max e Kuromatsu também estão lesionados, eles não podem continuar a partida. Kageno e Shishito substituirão suas posições. Samoka lidera o ataque, mas é derrotado por Poseidon e se machuca. Megan decide jogar, mesmo estando muito assustado. No entanto, o tempo que ele entra em campo é tão rápido quanto o tempo que ele sai do campo. A equipe Raymond não tem mais o direito de substituir e eles terão que jogar com apenas 10 jogadores. Mas os jogadores restantes são esmagados um por um pelo poder esmagador da equipe Zeus. O nível deles é muito diferente. Afrodite pergunta a Endo se ele ainda quer lutar. Seus companheiros de equipe estão sofrendo, está tudo bem? Os companheiros de equipe de Endo dizem a ele para não hesitar, eles continuarão a lutar. Endo se levanta porque sabe que seus companheiros de equipe ainda acreditam nele. Kageyama ordena à equipe Zeus que destrua Raymond. A equipe de Zeus está usando suas técnicas mais fortes para esmagar seus oponentes. Endofu tenta usar a mão demoníaca, mas só consegue rebater a bola. Eles começam a torturar Endofu com a bola. Mas, de repente, Afrodite chuta a bola para fora. Acontece que eles querem beber água. As garotas notam algo estranho, eles estão bebendo água ao mesmo tempo. Natsumi tem certeza de que não é água normal. As garotas se esgueiram para o armazenamento de água deles. O inspetor Onigawara aparece atrás das garotas e pede que elas atraiam os guardas para longe. Enquanto isso, o placar atual da partida é de 3-0. Todos os jogadores de Raymond estão caídos no campo. O árbitro está prestes a parar a partida, mas Endo ainda se levanta e os jogadores de Raymond também não querem desistir. Eles sabem que Endo se levantará, não importa o quanto seja torturado. Afrodite mais uma vez ativa suas asas de Deus e planeja acabar com Endo com este chute.
Felizmente, o árbitro apita para encerrar o primeiro tempo. Natsumi chega e diz a todos que a água que a equipe Zeus está bebendo está contaminada com algo. O inspetor Onigawara está investigando isso. Natsumi e Hibiki querem detê-los, mas eles chegaram até aqui com sua força de vontade e determinação. Eles não têm escolha a não ser acreditar neles. O segundo tempo começa. Raymond está determinado a marcar, mas é impossível. Eles continuam a ser esmagados por seus oponentes. Afrodite mira em Endou e pergunta por que ele não desiste. Você nunca será capaz de igualar o poder dos deuses. Endou se levanta e diz para não arruinar o futebol. Afrodite fica com raiva e continua a torturar Endou com a bola. Mas Endou continua se levantando, fazendo Afrodite começar a sentir medo. Afrodite usa seu golpe final para acabar com Endou-Wu. Endou-Wu olha para suas luvas e entende o que seu avô escreveu. O vovô usava a mão demoníaca com a mão esquerda porque ela pode concentrar o poder do coração. Endou-Wu finalmente conseguiu ativar a mão demoníaca. Ele jogou a bola para Kidu. Com o sucesso de Endou-Wu, seus companheiros de equipe também recuperaram seu espírito de luta. Kidu passou a bola para Goanji, que chutou. Kidu adicionou poder ao chute de Goanji. O goleiro de Zeus foi arremessado para longe. Raymond marcou o primeiro gol. Afrodite não acreditava que o poder dos deuses perderia para os humanos. Ele chutou novamente. Endou ainda pegou a bola facilmente com a mão demoníaca. Goanji e Kidu continuaram a combinar e marcaram o segundo gol. E então, o terceiro gol. O placar estava empatado. Kajama ficou chocado ao ver isso. Endou-Wu, Ishinose e Daman se combinaram para o ataque final. A Fênix foi usada, a bola voou para o gol. O placar atual é de 4-3, uma vitória para a equipe Raymond. Eles conseguiram. O inspetor Onigawara se aproxima de Kajama e diz que investigou a água benta e encontrou o ingrediente que altera o estado do corpo humano. Os fãs estão aplaudindo para parabenizar o time Raymond.